Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos vocês aí que vão assistir esse vídeo depois de gravado e vocês que estão assistindo agora ao vivo, né? Estou nessa live aqui de instrução nesta noite de segunda-feira. Hoje é feriado, dia 1 de maio, e eu gosto muito de analisar as coisas. Tudo que eu faço é em defesa da fé cristã, tanto da minha como da dos irmãos, que são os membros, os outros membros da Igreja de Cristo. Eu trabalho para a edificação do corpo, né? Não é de uma igreja ministério. Eu trabalho para a edificação do corpo, que é a Igreja de Cristo, que são pessoas, né? Esteja onde estiver, que vão ouvir a palavra, que vão ser esclarecidas, que vão ter a iluminação de Deus, a luz de Deus em suas mentes, que é a palavra, a verdade do Evangelho, que são pessoas que estão precisando de esclarecimento. Aonde quer que esteja Deus, Ele faz a palavra ir até as pessoas. Ele nos usa para pregar e a palavra vai, porque para isso Ele nos chamou, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para a gente levar a palavra, a verdade do Evangelho, para que a palavra vá libertando e salvando quem ouve e crê. Então esse é o meu trabalho. Eu, muito examinando as coisas, eu gosto muito, até porque eu sou prudente com a minha fé, eu sou prudente, eu analiso tudo. A palavra de Deus vai dizer que o simples dá crédito a tudo, mas o prudente analisa, observa. E o próprio Jesus, ele nos ensinou a ser prudente, ser cuidadoso, ter cuidado com os falsos mestres, falsos profetas. São aqueles que trazem a palavra de Deus, mas não dentro da palavra de Deus. De uma forma a persuadir quem ouve, para desviar da palavra. E muitos desses falsos profetas, eles nem sabem que são instrumento de Satanás. E muitos estão pensando que são enviados, ungidos de Deus. Você acredita nisso? O que é o falso profeta? É aquele que não está pregando a doutrina verdadeira. Logo é falso. É uma falsa doutrina. E a falsa doutrina é pregada pelo falso profeta. Pastor, pregador, evangelista. Está entendendo? Então, eu sou muito prudente, até porque a Bíblia me ensina isso. A ter cuidado, a analisar o que me ensinam, a observar o que é que estão trazendo em nome de Deus para mim. Porque quando a gente é menino na fé, tomou uma decisão por Cristo agora, é neófito ainda está aprendendo, você vai ser alimentado com várias porções. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas é o Espírito Santo quem vai te conduzir. A Bíblia diz que quem nos guia na verdade não é pastor. Pode procurar em qualquer lugar aí que você não vai achar isso. Jesus vai dizer que quem nos guiaria na verdade é o Espírito Santo. Não é pastor que nos guia na verdade. Quem nos guia é o Espírito Santo. O pastor, que é o líder entre a congregação e não sobre, ele não tem maior autoridade do que ninguém do corpo de Cristo, porque o pastor também é membro, se tiver em Cristo, né? Ele pode, muitos são membros das suas igrejas, mas do corpo de Cristo não. Só aquele que está em Cristo e que foi chamado com a vocação para tal ministério cumprido de pastor, que é uma vocação, não é um cargo, nem uma posição maior do que ninguém na igreja. É uma vocação com uma função diferente de outros membros. Mas o pastor também é membro. Então, Jesus não mandou ninguém seguir pastor. Jesus não disse que o pastor é o guia. O pastor é aquele que orienta, instrui, conduz o ensino da palavra para a congregação. Agora, quem vai te guiar nesse ensino é o Espírito Santo de Deus, para que você não se desvie da verdade. Por quê? Porque o pastor é um homem sujeito ao erro, à corrupção, sujeito ao desvio. Ele pode estar te conduzindo em uma doutrina que não é de Cristo. Você está entendendo a
a importância de você ser prudente. Então, quando eu era menino na fé, neófito, nos meus primeiros passos da convenção a Cristo, eu precisei, né, tá ouvindo ali, ouvindo aqui, ouvindo ali, cada um dizia uma coisa de Deus. Mas a partir do momento que eu entendia o meu compromisso, da minha fé, eu tinha que buscar o conhecimento do Senhor. Então, a partir do momento que eu fui buscando conhecimento, eu já não me conduzia mais pela palavra de nenhum homem, é pela palavra de Cristo. Eu já buscava ser prudente. Quem era o homem que estava pregando a doutrina de Cristo? Para que eu ouvisse o que estava pregando a doutrina de Cristo, para eu receber o ensinamento de Cristo, não de nenhum homem, líder, nem instituição. Porque quem guia o cristão é o próprio Jesus, é o Espírito Santo que está em nós para nos conduzir na verdade. Jesus disse isso: ele vos guiará em toda a verdade. Então nós não somos guiados, nós não devemos ser guiados por homens, submisso, devoto, praticante do que o homem ensina. Nós devemos ser prudentes e analisar a doutrina de Cristo, que é por onde nós devemos andar. E se tal líder, tal pastor, entre a congregação, está pregando a doutrina de Cristo, está formando em você o conhecimento de Cristo, está levando para você o que Cristo mandou, porque tem muitos que não estão ensinando o que Cristo mandou para o povo. Então, eu sou muito prudente nessa observação. Quando eu estou num canto que alguém diz: olha, Deus me entregou, Deus mandou, é homem de Deus, hoje tem profecia. Primeiro, eu não vou atrás disso. Mas se eu estiver em algum lugar congregando, eu vou analisar a pregação que está sendo pregada. Eu vou observar o conteúdo, se está dentro da doutrina de Cristo. Porque se não tiver, eu não recebo. A Bíblia me ensina assim. Então, gente, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Eu peço a vocês que vocês sejam mais prudentes. Cuidem, combatam o bom combate da fé. Cuidem de ti, cuidem de vocês e da doutrina. Mas a doutrina de Cristo. É por ela que vocês têm que se conduzir. Não sejam mais meninos, levados por todo o vento de roda de doutrina. Não sejam mais meninos, sendo levados pelo engano dos homens que fazem negócio dessa multidão. Não seja mais menino, andando em caminhos de fábulas, de fantasia, em nome de Deus. Sejam adultos na fé. Vocês têm que ser já conhecedor da fé. Por isso mesmo, por esse motivo, Deus ele quer que a gente seja prudente, para não ser levado ao engano, porque o menino é fácil de enganar. Por isso que Deus não quer menino seguindo a ele. Ele quer adulto, consciente, lúcido, sóbrio, com entendimento. É isso que Deus quer de nós. Que nós cresçamos na graça e no conhecimento, para não ser mais menino, sem entendimento de nada, sendo levado por todo o vento que diz que é Deus, que diz que é de Deus, que diz que é manifestação, que é profecia, que é visão, revelação. É muita coisa nesse tipo aí. Isso virou moda, uma estratégia terrível de Satanás, que tem levado essa multidão para uma vida de apostasia, uma vida vivendo o banal, o paganismo, uma vida dentro de movimentos embriagados, manifestados, sendo possessos, muita gente perdendo o razão, o entendimento, se embriagando em movimentos que o afastam de Deus, que não dá entendimento a eles de Deus, que tiram o entendimento, distrai. São distrações que o diabo colocou, porque o menino, ele é levado pela distração. O menino é enganado com a coisa que apresentam a ele. O adulto não. O adulto é prudente. O adulto usa o raciocínio, a lógica, o entendimento, a razão. O menino se leva pela emoção. Você está entendendo o que eu quero dizer para você nesse momento? Então eu estava e sempre estou analisando tudo que se fala em nome de Deus, que está sendo propagado publicamente, aqui no Face, em qualquer lugar, igreja, grupo, aonde tiver. Porque eu, como pregador do Evangelho, eu tenho o compromisso de refutar todo o erro doutrinário. Não precisa pastor nem ministério de igreja me mandar. Quem já me deu a autoridade no nome de Jesus, é isso que eu faço. No nome de Cristo, pela autoridade de Cristo, que me deu essa vocação e me deu esse chamado. Que me deu essa
função, essa missão, esse ministério no reino de Deus, tá? No reino do homem eu não tenho vez, e nem quero, e nem tenho nenhum compromisso com o reino do homem. Eu sou chamado para trabalhar o bom combate da fé, para a edificação do corpo de Cristo, que está no reino de Deus. Não é no reino dos homens. Todo aquele que é membro, que forma o corpo de Cristo, está no reino de Deus. E como eu sou cooperador do reino de Deus, com muitos outros que estão por aí também, eu tenho um compromisso de combater os falsos ensinos, levar a verdade contra os mentirosos que pregam a mentira doutrinária, que pregam a mentira em nome de verdade de Deus. E eu tenho feito isso, e eu vou fazer agora novamente. Como eu sou muito crítico, e tem que ser mesmo, tem muita gente que está dentro das igrejas proibido de usar o senso crítico, proibido de questionar. Tem muita gente que está dentro de igreja, não é a igreja de Deus, tá? Igreja do homem. Igreja de Deus não é uma instituição, não é um ministério, não é um local. Igreja de Deus são pessoas que estão seladas pelo Espírito Santo, que congregam-se em vários lugares. Não é só numa igreja onde o homem estabelece que ali é a casa de Deus. A igreja de Cristo, os membros, estão congregando em vários lugares. Hoje eu estava congregando com um irmão aqui na minha comunidade, lá na Brasília Teimosa. O irmão Pereira. Fui lá na sua casa, fui congregar com ele, não é? Para a edificação, a gente trabalhando a palavra. Fui lá congregar com ele. O lugar de congregar não tem. Jesus não disse, vocês têm que congregar ali, aqui e acolá. Aprendam isso, tá? Porque hoje, os líderes, eles prendem as pessoas nos seus redutos, porque ali eles têm domínio sobre a multidão. Por isso que eles querem a multidão no domínio dele, ali no cercado deles. A igreja de Cristo não foi orientada a congregar em lugar específico nenhum, aonde centralizam como lugar, casa de Deus, lugar para encontrar Deus. A igreja de Cristo é o templo de Deus. Nós somos o templo. Nós somos a casa. Nós somos o altar de Deus. Até isso o povo está vivendo paganismo. Isso é pagão. Isso é uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Aonde os homens ensinam, venha para cá, traga seus sacrifícios, traga sua oração para a gente colocar no altar de Deus. Aonde é o altar de Deus? Essas casas estão vivendo idolatria, feitiçaria. Essas casas, igreja que o povo chama casa de Deus, está vivendo paganismo em nome de evangelho. Não é o evangelho. Eu nunca vi Paulo, nem Pedro, nem nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus ensinar ninguém a ir para nenhuma igreja levar o seu pedido para o altar. Olha, traga o seu pedido para o altar. Porque os homens criaram as suas casas, que diz que é de Deus, e criaram os seus altares, onde eles são venerados e adorados, idolatrados, e diz que é o altar de Deus. O altar de Deus, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, é em nós, em todo aquele que creu em Jesus, foi lavado e remido, recebendo o batismo da remissão de pecado, para estar justificado, entrando em comunhão com Deus, recebendo o Espírito Santo, que é o penhor, a garantia da salvação, que nos torna propriedade de Deus, que habita em nós, onde Deus faz morada. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito de Deus? 1 Coríntios 3, 16. É importante o povo ser instruído com a verdade do Evangelho. Eu fico hoje trabalhando o combate da fé para levar a luz de Deus para os irmãos, para que os irmãos despertem, os irmãos em Cristo. Os religiosos não. Os religiosos vão se levantar contra, vão perseguir os profetas verdadeiros de Deus, que estão pregando a verdade, a verdadeira revelação, mensagem e profecia de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Os religiosos vão perseguir. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos pelos religiosos, que diziam ser povo de Deus, e não eram. Porque povo de Deus não é quem está dentro de uma obrigação, de uma devoção, de uma submissão, de uma consagração, de uma vida obrigatoriamente cumprindo devoções e dentro de religião.
Povo de Deus é quem está na palavra. Não é quem está na igreja, instituição de homem. O próprio Deus vai dizer isso. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Foi Jesus quem disse isso. João 8, 31. O próprio Deus com o povo de Judá, usando o profeta Jeremias, ele vai dizer: vocês serão meu povo e eu serei seu Deus, se vocês der ouvido e guardar a minha palavra. Jeremias 7, versículo 22 ao 23. Então a palavra de Deus me ensina isso, tá? Você que entende de outro jeito é porque você não quer submeter a palavra. Primeiro, a palavra de Deus não me ensina que a igreja é casa de Deus. Você vive isso porque você não se submete à palavra. Primeiro, a palavra não me ensina que Deus mora em nenhuma casa de estrutura. Você crê nisso e vive isso, por quê? Porque você não crê na palavra de Deus. Primeiro, a palavra não me ensina que eu tenho que buscar a Deus e adorar a Deus dentro de nenhuma instituição, nenhuma casa de alvenaria chamada igreja, que diz que é a casa de Deus. Vocês vivem isso porque vocês não se submetem à verdade do Evangelho de Cristo. A verdade do Evangelho de Cristo não ensina nada disso que o povo hoje aprendeu há muito tempo, que foi cauterizada essa mentira na mente do povo, que o povo vive essa tradição. O povo vive essa tradição de cumprir devoções e obrigações para com Deus dentro de igreja, local de culto, onde os homens dizem que é casa de Deus. Jesus não ensinou isso. A doutrina de Cristo não ensina isso. Gente, ou vocês se convertem à verdade, ou vão para o inferno pensando que estão indo para o céu. Ou vocês se submetem ao senhorio de Cristo, ou vão para o inferno vivendo devoto ao senhorio dos homens dentro da igreja. Essa é a verdade. Ou vocês creem e começam a praticar a palavra de Deus para ir para o céu, ou vão continuar indo para o inferno, devotando e consagrando suas vidas à obrigação e trabalho de igreja e religião. Cuidado, o que eu estou falando aqui é muito sério. Você não tem como reprovar, como contestar o que eu estou falando. Você pode não aceitar, você pode criar os seus argumentos, do seu achismo, do seu entendimento. Você não pode refutar com a palavra o que eu estou pregando aqui, porque o que eu estou pregando é o que a palavra me autoriza e me determina e me ensina a pregar. Você não vai ver em canto nenhum Jesus mandando ninguém ir para nenhum local, viver submisso a nenhum homem para buscar a presença dele, para adorar a ele. Jesus, em canto nenhum, ensinou a ninguém que Deus mora em nenhuma casa. O que Jesus ensinou? Que o templo para os judeus, onde os judeus faziam seus rituais, na velha aliança, onde os judeus ofereciam seus sacrifícios, na velha aliança, que existia o ritualismo ainda, que existia os cerimoniais, para o povo invocar a Deus e oferecer adoração a Deus, através dos sacrifícios, através dos cerimoniais, que a lei ordenava. Mas a igreja de Cristo não foi orientada a continuar guardando o ritual da lei que foi para os judeus. A igreja de Cristo foi ensinada que o lugar, o caminho, a verdade, aonde o homem tem que estar para estar em Deus é o próprio Cristo. Não é mais templo, não é ritual cerimonial, não é coisa alguma dessa que muitos ainda estão vivendo dentro da igreja, porque muitos pastores ainda estão ensinando o povo essa mentira, essa heresia, e não se convertem à verdade do Evangelho. Não se convertem a Cristo. Muitos pastores estão levando o povo a viver ritual, sacrifício, vivendo idolatria, feitiçaria, vivendo movimentos vãs. Muitos pastores estão levando essa multidão dentro da igreja a estar apostatando da fé, privadas da verdade, sendo conduzida para um caminho anátema, não para a bênção, porque não estão andando segundo a verdade do Evangelho. Estão guiadas nos movimentos que os pastores estão pregando dentro de suas igrejas. Cuidado, irmão, isso é muito sério que eu estou falando. Se você está achando que eu estou mentindo, dá uma olhada nos vídeos aí que eles mesmos postam. O paganismo que eles estão vivendo lá dentro. O banal. As coisas vãs. Os ajuntamentos para a maldição que estão vivendo dentro de muitas igrejas. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que estão sendo postados.
Olha a bagunça no culto. Gente correndo de um lado, o outro correndo do outro. Os pregadores não têm equilíbrio, não têm consciência, não têm entendimento, não têm compromisso com a palavra. Os pregadores conduzem o povo ao emocionalismo, ao desvario, leva o povo a perder a razão, a noção, leva o povo ao emocionalismo, não forma no povo entendimento, não forma no povo conhecimento, não leva o povo a ser discípulo de Cristo, nem ensina o povo para que o povo aprenda de Cristo. O que é que esses muitos pastores e pregadores estão levando o povo a conhecer, a ser formado dentro de igreja? O povo está sendo discípulo de igreja, devoto e prosélito dos homens, seguidores dos homens, porque estão guardando, não é o que Cristo ensinou, estão guardando e sendo devoto com a sua vida de sacrifícios todo dia, o dia todo, dentro das obrigações religiosas do que o homem determina. E muitas dessas coisas são sacrifício de tolo. Cristo não pediu isso. Esse não é o meio, esse não é o caminho. O povo está indo, sendo conduzido a buscar a bênção, a buscar a vitória, em campanha dentro de igreja, vivendo pacto, voto, rituais pagãos, que o evangelho não pede isso. O evangelho não ensina ninguém a subir monte para buscar a presença de Deus, que é mais forte. O evangelho não ensina ninguém a estar dentro de campanha de igreja para alcançar vitória, bênção, prosperidade, ser liberto, ter quebra de maldição. O evangelho não ensina ninguém a fazer pacto, voto, para Deus dar a ele o que ele precisa, através de uma promessa. Isso é paganismo. As religiões pagãs que ensinam isso. Jesus não ensinou isso. O evangelho não ensina isso. O evangelho é a fé no firme fundamento das coisas que se espera. Não se vê, mas temos a convicção que é real. O evangelho não é um ritual de sacrifício, de devoção, de prática, disso ou daquilo outro. O evangelho é a fé em Cristo, naquele Cristo que a Bíblia revela. E guardando-se fiel, confiando e esperando o cumprimento da sua palavra. Vivendo por ela. Não é a palavra, não é os rituais, não é os conceitos que os homens ensinam o povo dentro de igreja. Gente, eu estou aqui com a voz de protesto, a voz de Deus. Vocês não vão ouvir uma orientação dessa para vos ademoestarem, para vos orientarem, para levar esclarecimento. Vocês não vão ouvir isso, porque dentro das congregações de vocês, vocês estão ouvindo o que o homem determina dentro dos seus preceitos. Vocês não estão recebendo o ensinamento de Cristo. A pregação do evangelho é tão simples e objetiva, porque pregar o evangelho, pregar a palavra, é ensinar ao povo aquilo que Cristo trouxe como verdade, para que o homem chegue a Deus. O povo estava nas trevas, o povo estava sem a direção de Deus. Antes de Jesus vir, o povo judeu se perderam de Deus. O povo de Deus já não tinha mais a direção de Deus. O povo de Deus, o povo judeu, já estavam vivendo dentro da mentira, pelos seus falsos profetas, pelas suas religiões, pelos seus grupos religiosos, seja ele fariseu, saduceu, escriba, anciões, principais. Antes de Jesus, o povo estava vivendo rituais, religiosidade, suas solenidades, seus sacrifícios, seus ajuntamentos, tudo era vã. Mas agora vem Jesus dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Você sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Jesus, quando diz, eu sou a luz que vim ao mundo, a luz fala da verdade de Deus, por onde o homem conhece a Deus. Ora, eu pergunto, antes de Jesus vir, tinha ou não tinha grupos, religiões, profetas, pregadores, pastores, ensinando sobre Deus? Tinha ou não tinha? Mas Jesus vai dizer, a luz não é esse ensino. A luz não é esse líder. A luz não é essa reunião. A luz não é essas práticas. A luz não é por esse ritual.
eu sou a luz. Jesus vem dizendo que agora, para o homem ter o esclarecimento de Deus, precisa crer nele, precisa seguir a ele, precisa ouvir a ele, precisa estar na doutrina dele. A luz fala disso, de esclarecimento, para você ter a visão, o conhecimento da realidade, diante de trevas, da mentira, do engano, que o povo estava perdido da direção de Deus. Olha o que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Caminho para o homem chegar a Deus não é nenhuma religião, igreja, não é nenhuma doutrina de pastor, não é ser submisso e estar sob a liderança de nenhum pastor. O caminho para você chegar a Deus é Jesus. E quando Jesus, é muito importante a gente conhecer alguns detalhes, não é? Até da história do povo judeu, para a gente entender. Quando Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, olha o que Jesus vai dizer. Por que ele disse isso para os judeus? Porque o templo, ele tinha 3 divisões, ele tinha 3 portas. Uma chamava-se caminho, outra se chamava verdade, outra se chamava vida. E o povo ia para oferecer seus sacrifícios, para estar na presença de Deus, dentro desse ritual cerimonial, através desses meios que a lei pedia. O tabernáculo, o templo, tinha as divisões. A porta, chamada caminho, que levava o povo para um local onde se dirigia a Deus. Jesus vai dizer: eu sou a porta, se referindo a esse ritual lá no templo, na cerimônia judaica. O templo era dividido, o tabernáculo tinha 3 divisões e 3 portas. Uma chamava-se caminho, outra verdade e outra vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ele está dizendo que é esses 3 meios que o homem vai chegar a Deus, pelo caminho, conhecendo a verdade, tendo a vida para estar na presença de Deus. É aí que ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Tem que andar no caminho, tem que estar na verdade, tem que ter a nova vida para ter com Deus a eternidade. E tudo isso é por meio de Jesus Cristo. É tão simples pregar isso, gente. Não precisa de um curso de teologia. Não precisa estar exibindo um anel de doutorado, de formatura. Não precisa estar dizendo que é um teólogo, que é um estudioso de teologia, que é um doutor, um mestre. Não. Você tem esse dom, glória a Deus por ele. Vá pregar o evangelho simples. Vá transmitir a sabedoria que Deus deu a você. Não foi para você se exibir, nem querer que os outros digam, ah, mestre. Porque Jesus disse, a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. Ele é o nosso único mestre, ele é o nosso único pastor e pai da nossa alma, pai da fé, é Jesus. Porque Jesus é o autor da fé e o consumador da fé. A minha fé, para Deus, ela é principiada em Jesus, por Jesus. Para eu poder, no final dessa fé, quando Ele consumar essa fé, que é o dia em que eu não vou precisar mais da fé, porque eu vou estar com Ele, assim como Ele é, o verei, e estarei, não só eu, mas todos os que estão em Cristo também estarão com Ele. Não seja crente de igreja. Não seja evangélico de religião evangélica. Vem cá que eu quero te dizer aí o que tu deve ser. A Bíblia
não manda ninguém ser crente, porque crente até o diabo é. A Bíblia não manda ninguém ser evangélico, porque o evangelho não é uma religião para você viver devoto a ela. A Bíblia nos convida a ser cristão, discípulo de Cristo. Ser cristão denomina um seguidor de Cristo, um praticante da doutrina de Cristo, um discípulo de Cristo. Quando você é crente evangélico, você é discípulo de igreja, da religião evangélica, seguindo os teus pastores, teus líderes. Seja cristão. A doutrina que você tem que jurar fidelidade não é a doutrina da Igreja Batista, não é a doutrina da Igreja Assembleia de Deus. Eu estou sendo um pouco irônico, porque esse povo se denomina a igreja principal de Deus. É igual os fariseus. Quando eu digo esse povo, estou falando da liderança, tá? E muitos que estão lá nesse ministério, que são o modelo da liderança, vive dentro de uma atitude como os fariseus viviam, buscando viver a aparência na sua religiosidade, achando que são povo de Deus e o outro não. Olha o que Jesus fez com os fariseus. Vai olhar. Jesus reprovou todo o comportamento, toda a vida religiosa, tudo que eles pregavam, ensinavam e viviam. Jesus reprovou e condenou. Cuidado, religioso, para não viver o exemplo dos hipócritas fariseus. Jesus não ensinou ninguém a ser nenhum devoto e praticante em ser escravo de obra de igreja nenhuma. Nós temos que ser devoto e praticante, guardar a doutrina. Não é de igreja batista, não é da igreja Assembleia de Deus, não é da igreja presbiteriana, não é da igreja CCB, Congregacional Cristã do Brasil, não é da igreja congregacional, não é da igreja adventista do sétimo dia, não é de Testemunho de Jeová, não é guardar a doutrina da igreja de Mórmon, não é guardar a doutrina da igreja católica. Jesus nos ensinou a ser discípulo dele, guardar e praticar a palavra dele, a doutrina de Cristo. Aí vem um líder de um sistema religioso evangélico, da igreja evangélica, dizer que o homem que está lá no ministério dele tem que jurar fidelidade à doutrina da igreja, Assembleia de Deus. Meu irmão, um homem desse, todo mundo considera ele como de Deus, mas de Deus não é quem diz ele é de Deus. De Deus é quem está em Cristo, levando a doutrina de Cristo. Não é quem está na igreja, não é quem é pastor, não é quem é presidente de igreja. E de Deus é quem está em Cristo. E outra coisa, escuta aqui você que está dizendo por aí que todo mundo é homem de Deus. Eu não me exalto, nem me alegro, nem gosto. Não, aí é homem de Deus, é homem de Deus. Diga não, meu irmão. Eu não estou preocupado que você diga que eu sou homem de Deus, não. Eu quero que você escute a palavra que eu prego. Quem tem que ver se eu sou dele ou não é Deus. Deus conhece os que são seus. Eu não estou preocupado se alguém diz que eu sou homem de Deus ou que diz que não. Eu estou preocupado em viver minha vida em espírito e em verdade para o meu Deus que me conhece no profundo, no oculto e no escondido. Eu estou preocupado em me manter fiel àquele que me vê, àquele que contempla tudo, ainda o mais oculto pensamento, aquele que conhece os que são seus. Eu estou preocupado em viver a minha vida para agradar a Deus e não aos homens. Oh, glória! Nós fomos chamados para ser cristão, irmão. Para ser fiel, jurar fidelidade, como Cristo disse, a Ele, guardando a palavra dEle. Não é jurar fidelidade à igreja, não é ser devoto e praticante, discípulo, membro de igreja, de homem. Nós temos que ser membro da igreja de Cristo, para que sejamos igreja, membros que formamos a igreja. Precisamos nos converter, se arrepender, para em Cristo receber a remissão do pecado, para que o Espírito de Deus nos cele como propriedade de Deus, para fazer parte do corpo, igreja de Cristo. Só assim. Não é com carteira de membro de batismo de igreja, de ministério de religião evangélica. Então, meu irmão, é muito importante você analisar o que eu estou pregando aqui.
Você pode ser doutor, bacharel, teólogo, você pode ser pastor, presidente, você pode ser os caras que pregam nos gideões, você pode ser o pastor de revelação, só que você não tem como refutar, nem questionar o que eu estou pregando aqui. Sabe por quê? Porque ninguém pode nada contra a verdade, se não usar a verdade. Como você vai usar a verdade? Se a verdade te condena no que tu estás pregando. Logo você vai usar o teu achismo, o teu conceito particular, a tua interpretação. Por isso que muitos não estão dispostos ao debate bíblico. Por isso que muitos desfaz dos que pregam a verdade. Tentam desmascarar, tentam desclassificar, aliás, tentam, desfazer da imagem da pessoa. Como ele não consegue vencer o combate doutrinário, porque ele não tem argumento da palavra, porque se ele inventar de usar a palavra vai condenar ele mesmo, o que ele pratica, o que ele ensina, o que ele entende. Como ele não tem capacidade e nem pode usar a palavra, que a palavra está condenando ele, aí sabe o que ele faz? Ele começa a dizer, não, isso é um falso profeta. Isso aí é um rebelde. Não se submete a pastor, vai olhar a palavra, meu irmão. Tu tem que olhar a palavra, não é homem, não é líder de igreja. Tu tem que ser devoto e seguir a Jesus pela palavra, não é por igreja, nem por determinação de doutrina de homem dentro de igreja. Você não consegue refutar. Meus irmãos, seja prudente. Analise o que as pessoas estão pregando. Não se deixe levar pela emoção. A maioria desses pregadores, 99,9%, eles desfaz da verdade do evangelho. Eles criam para o povo um movimento de sobrenatural. Eles levam o povo ao emocionalismo. Eles enfeitam, eles criam um teatro na pregação, mas não se submetem à doutrina de Cristo. Você não está recebendo a doutrina de Cristo. Eu estava olhando agora, examinando, uns vídeos aí, que mostra aí o congresso, dos Gideões. Esse grupo, esse evento, dentro dessa igreja, chamado Gideões, que antigamente, quando eu não tinha conhecimento, eu achava, menino, um dia eu quero pregar nos Gideões, um dia eu quero também estar lá naquele movimento, porque ali é muito poder, ali Deus é puro, tremendo. Só que hoje, eu não tenho mais essa visão. Só que hoje, eu repudio o que eu tenho visto nos vídeos, sendo pregado, comportamento de pastores que estão lá, nesse grupo, nesse evento dos Gideões. É muito carnaval, é muito gritinho e jeitinho dos pregadores, é muita articulação dos pregadores, muito teatro na palavra, é muita visão, é muito homem querendo mostrar que está cheio do poder de Deus, aonde eles criam aquele ambiente de poder. Eu estava vendo agora um vídeo desse grupo Gideões, o pastor lá, e ele criou um teatro para pegar a palavra, irmão. Os homens criam um teatro e ficava e mesmo assim que eu estou fazendo essa coisa, chamando a atenção do povo para ele. E ele criava uns movimentos estranhos, falando e gritando, e movimento. Para que esse teatro? Para pregar a palavra de Deus. E no final, o que ele pregou não era a palavra. Você vai dizer, olha, quem és tu, irmão Wellington, para falar dos pregadores dos Gideões? Ali é poder de Deus. Eu não sou nada. Eu sou apenas um membro no corpo de Cristo, que tenho a vocação para pregar a verdade do Evangelho. Mas eu tenho a verdade do Evangelho. E se você for prudente, não se deixar levar pela emoção como a multidão lá, vai analisar o conteúdo das pregações desses pregadores dos Gideões. Meu irmão, estou falando porque é domínio público, tá? Não, mas é de Deus, tem nada de Deus. Eu falo a verdade de Deus. Seja para qual for o ministério,
religião, instituição, qual for o líder, porque a autoridade não é isso, a autoridade é a palavra. A autoridade é a palavra. E eu estou pela ousadia de Deus. Eu não preciso criar um ambiente de poder para dizer que eu estou cheio do poder. Eu só preciso estar na palavra. Pregar com ousadia a palavra. Manejar ela bem. E confrontar tudo que se está sendo levado ali. Mostrar que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Analise a doutrina. Analise as pregações desses pregadores dos Gideões. Ou qualquer outro dessas igrejas de movimento, desse meio pentecostal, ó. Nós somos pentecostal. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Essa doutrina pentecostal não existe. Não existe. Quem criou isso foi os pastores do movimento que colocou essa desgraça, essa maldição desse movimento anátema dentro das igrejas, por onde Satanás tem cirandado, tirado a razão, o equilíbrio, o povo perdendo a noção, entrando dentro de um movimento aonde se manifestam, estão possessos, não pelo poder de Deus. Não, irmão, não toque não, porque Deus vai... Estou tocando não, irmão, estou falando a verdade. Tenho medo de pregar a verdade, não. Isso é movimento demoníaco. O Espírito Santo nunca levou a congregação do povo de Deus a viver que nem esse povo vive hoje dentro dessas congregações. Nunca, nunca. E não vem aqui pegar Atos 2, que não foi um culto de igreja ali, não foi um movimento nenhum ali. Atos 2 não tem nada a ver com movimento pentecostal, com doutrina pentecostal. Atos 2 era uma festa judaica. Pentecoste era uma festa. E o que aconteceu ali não foi ninguém cortando laço, nem dando gritinho, nem pulando, nem arrodeando, nem sambando dentro da igreja. O que aconteceu ali foram os discípulos, pela ousadia e o poder da ação de Deus pelo Espírito Santo, levando a promessa que Jesus disse, que eles receberiam poder para testemunhar, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e todos os confins da terra. Jesus não disse que eles iam receber poder para pular, gritar e marchar dentro da igreja. Vem não, irmão. Não vem não com essa teologia do inferno para mim não. Que não cola não. Tua teologia, teu ensino de Deus, teu estudo de Deus, se não tiver em Cristo, não é de Deus. A palavra vai dizer que todo aquele que vem a vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. O tal não tem a Deus, porque está prevaricando. Esses movimentos que diz que não, eu sou pentecostal. Você pode ser pentecostal, tradicional, você pode ser da Batista, da Assembleia de Deus, você pode ser dos Gideões, você pode ser pastor, presidente, obreiro, arcanjo, você pode ser quem quiser que seja, você pode estar onde você quiser, mas o lugar para você estar, para ser de Deus, para ir para o céu, é Jesus e a palavra dele. Se você não tiver em Cristo nem da palavra dele, tudo isso que tu estás vivendo é vã. Analisa, seja prudente, irmão, seja prudente. Você tem que conhecer a palavra, você tem que conhecer a verdade. Eu pergunto a você, como é que você vai? Aí você diz assim, irmão Wellington, não toque não nos ungidos do Senhor, não. Você já está indo numa mentira de ungido. Na igreja de Deus não tem ninguém ungido, não. Na igreja de Deus, todos nós estamos selado pelo Espírito Santo. A unção que habita em nós é o Espírito Santo. E não é só pastor, não. É todos que são membros estão selados. Não tem ungidinho, não tem outro que não é ungido, não. Isso era no Velho Testamento. Aprende isso aí, tá? Tu que vive aí na mentira dos líderes. Você vai dizer, irmão Wellington, não toque não nos ungidos de Deus, não, porque Deus vai te pegar. Você que não toque, fique calado, porque você não conhece a verdade, você não sabe manejar a palavra, você não tem a autoridade de Deus, você não está na verdade, então você não sabe combater a mentira, porque só pode combater a mentira quem está na verdade, só pode ir de encontro àquilo que não é de Deus, quem conhece o que é de Deus. Errais por não examinar as Escrituras
e nem conheceu o poder de Deus. Eu tenho que fazer o combate da fé, porque Jesus fez o bom combate da fé, para que nessa fé nós estejamos. Ele é o alvo da nossa fé. Jesus combateu contra todo teólogo, doutor, bacharel, contra toda a religião judaica que não condizia com a verdade que ele trouxe. Ele confrontou, ele combateu, ele reprovou, ele censurou. E se você não tem o conhecimento da verdade e não foi chamado para tal ministério, cala a tua boca e deixa quem Deus está usando com verdade para pregar a verdade diante da mentira que muitos estão vivendo e que você está sendo levado. Eu tenho a verdade. Eu não sou a verdade, mas eu tenho a verdade. Eu prego a verdade. Eu estou na verdade. Esses movimentos pentecostais não tem nada de Deus. Isso não tem nenhuma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não sai pegando ninguém para rodar a pirueta dentro da igreja, tirando a razão. O Espírito Santo não se manifesta em ninguém para perder a razão, a noção, o equilíbrio, entrar dentro de uma loucura em nome de fé, em nome de poder de Deus. É mentira. O Espírito Santo não pega ninguém, não pega nenhum pregador para estar gritando dentro de igreja, correndo, pulando, dando gritinho. Uau, uau. Meu irmão, isso é muita palhaçada, e quem faz o homem de palhaço é Satanás. Porque o Espírito de Deus, ele usa o pregador com equilíbrio, sobriedade, sabedoria, inteligência, consciência, para chamar a igreja para o entendimento da palavra. Não é para despertar e nem para levar a igreja para o emocionalismo, a bagunça, a desordem dentro da igreja. Ninguém com reverência para ouvir a palavra, porque também não tem a palavra. Eles citam só texto e faz a sua interpretação particular dentro do texto para aplicar o seu pretexto. Eles não pregam a doutrina de Cristo. Esses pregadores pentecostais é a desgraça para o meio do povo de Deus. Pentecostalismo não é doutrina cristã. Não é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou isso. Os apóstolos não ensinou a ninguém. Seja pentecostal. Eu sou... Nunca vi, meu. Nunca vi. Aonde foi que Paulo disse, eu sou pentecostal? Paulo, Pedro. Aonde foi que Jesus disse, sejam pentecostais? Aqui, você ouve a verdade. Nem todos suportam a verdade. Nem todos estão dispostos a ouvir a verdade. Seja prudente. Analisa o que tu estás recebendo dentro dessa igreja. Examina a doutrina que esse pastor está te dando dentro dessa igreja. Cuida de ti e da doutrina, porque é fazendo isso que te salvarás. Não é estar dentro de igreja, cuidando de doutrina de igreja. A doutrina que tu tem que cuidar é a de Cristo. E se alguém não conduz o ensino para a congregação pela doutrina de Cristo, saia daí, aparta-te dos tais. Não, mas é o pastor presidente. Desça um anjo do céu. Paulo vai dizer, ou qualquer um no nosso meio, que vos pregar um outro evangelho, não receba, é anátema. Ei, isso que esses pregadores pentecostais estão pregando e ensinando o povo a viver dentro de igreja, não é o evangelho de Cristo. Isso é um evangelho anátema. Saia daí enquanto é tempo. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Que nesta hora, Deus esteja te abençoando. Que a luz de Deus esteja iluminando a tua mente nesse momento. Porque aqui, você ouve nada mais do que a verdade do evangelho, que vai contrariando, desconstruindo toda a construção mentirosa em nome de doutrina de Deus, de ensino de Deus, que não condiz com a verdade do evangelho. Quando eu prego a verdade, a mentira é desmascarada. Quando eu levo a luz, as trevas é dissipada. Eu sou um pregador da verdade do evangelho de Cristo. Nada além dessa verdade. Se você não gosta, não concorda, é um direito seu.
Mas a questão não é, eu não concordo, eu não creio assim. A questão é, examine a doutrina de Cristo, para ver se o que eu preguei aqui, o que eu instruí aqui, não condiz com a verdade do Evangelho. Se o que você crê, se o que você vive, examine, para ver se está na verdade do Evangelho, se é doutrina de Cristo. Porém, termino com aquele conselho que Paulo deu aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 13, no versículo 5. Examinai-vos a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovados. Ei, escuta uma coisa. Tem muitos dentro de ambiente aí, vivendo seus cultos, sua adoração a Deus, que já foram reprovados. Deus não está nesse meio. Essa adoração é vã. Deus não está recebendo. Ainda que grite, ainda que pule, ainda que marche, ainda que digam que é o poder de Deus, Deus não está nesse meio. Saia daí enquanto é tempo. Sabe o que é o poder de Deus, irmão? Sabe o que és tu, o poder de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus. Sabe para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Você está crendo no quê? Isso que tu está recebendo e vivendo é o poder de Deus? É o evangelho? Se não for, não é o poder de Deus. Então, fica aí essa orientação para você, amém? Quer mais instrução? Quer mais assuntos para você ser esclarecido? Visita meu canal no YouTube, lá no Kawai, aqui no Face. São vários, centenas e milhares. Não, ainda não chegou a milhares. São centenas de vídeos de instruções. Tanto no YouTube, como aqui no Face, como também no Kawai. Se você se interessa, quer conhecer alguns assuntos, quer examinar, vá lá nos meus vídeos, escolha um tema, um assunto, e você vai ser abençoado com o esclarecimento da verdade que liberta dentro de vários assuntos. Só você ir lá e compartilhar. Pode baixar. Tudo aqui é público para você receber. Amém? E se você quiser me questionar, quiser expor sua crítica contrária, fique à vontade. Bota aqui no comentário que com certeza eu vou te responder. Eu vou levar para você o esclarecimento. Porque eu tenho feito isso com todos que entram com sabedoria teológica para tentar persuadir e dizer que o que eu estou pregando não é a verdade. Eu quero trabalhar com você argumentos plausíveis da palavra e da palavra do Evangelho, a verdade da doutrina de Cristo. Não venha trazer texto, assunto do Velho Testamento. Não venha trazer nenhum contexto da lei. Não venha trazer nenhum contexto do judeu. Nós temos que trabalhar a doutrina para a igreja. É a doutrina de Cristo. Não é nenhum contexto de texto do Velho Testamento. A doutrina de Cristo. A doutrina que os apóstolos pregaram. Conduzindo, instruindo, advertindo, orientando a igreja. É essa que eu trabalho. É essa que eu prego. É por ela que eu refuto toda a heresia, todo ensino anátema que muitos pastores estão dando para o povo dentro de muitas igrejas. Guardar sábado, dar dízimo, fazer de igreja templo, buscar adorar a Deus indo para a igreja no altar de Deus, dentro de instituição, dentro de local. Irmãos, tudo isso é heresia, é paganismo. Vai lá e seja abençoado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, povo de Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Antes de encerrar, quero mandar a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, que botou os comentários aqui, sempre está entrando aí nos meus vídeos, e eu não respondo logo, para não perder a linha da ministração da palavra. Por isso que eu estou evitando de parar para poder ler os comentários. Deixo para ler depois, amém? Meu irmão Edinaldo Nogueira,
lá de Sergipe, do estado de Sergipe. A paz do Senhor aí, para o Senhor e toda a família que está aí no seu lar, na sua residência. Amém? Meu irmão Fredson Amorim também, lá da Bahia. A paz do Senhor, meu irmão Fredson Amorim, para o Senhor e toda a família que está aí também no seu lar. E para todos, minha irmã Diaconisa Silane Santos, meu irmão Anchieta Evangelista, lá de Petrolina, e todos os demais que estão sempre aí, irmão Alcimar, irmão Cícero e muito mais, que é muitos. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.